Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui estamos com a nossa Paraxá. Estamos falando, que aqui, lembra que Jacó estava descendendo, saindo de Padarã, voltando para a terra prometida. Então, aqui é a Paraxá, Vailash, e enviou. Quem enviou? Vai de Gênesis 32, verso 3 a 36, verso 43, que disse assim: Vailash. E enviou esta palavra-chave dessa porção, sendo o verbo shalá, enviar, mandar embora, deixar ir. O sentido é enviar uma pessoa a algum lugar, enviar coisa como atributo targue. Daí vem o termo sheriá, o enviado. É o mesmo verbo usado nas passagens que Deus envia homens a uma missão especial, como embaixadores. Moisés, Gideão, os profetas, o próprio Redentor. Todos foram enviados aos homens de parte de Deus. Ele também enviou sinais de maravilha para livrar o seu povo do Egito. Salmo 132, verso 9. Mas também advertiu o povo que não afastasse dele, seguindo seus ídolos, pois ele enviaria reprida, confusão e maldição. Da mesma forma, Deus enviou para nós a sua palavra, o seu profeta. Também Jacó enviou mensageiros à frente dele, na presença de Esaú. Gênesis 32, verso 3, 9, até o 9. Jacó enviou mensageiro diante de si, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe ordenou que assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumenta, rebanho, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para logar mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, agora ele vem ao caminho para ao encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e perturbou-se, dividindo os dois bandos, o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois, os camelos, e disse: se vier Esaú um bando a ferir, outro bando escapará. E orou Jacó a Deus de Abraão e do seu pai Isaque. Torna, Isaque, o Senhor me disse: torna a tua parentela e te farei bem. Vemos aqui Jacó sendo consciente do pecado, da responsabilidade de formar um povo, uma geração. E mais tarde seria as 12 tribos. Ele não começa a voltar para Deus. Ele então, Jacó começa a voltar para Deus. Jacó já tinha construído um altar quando ele foi para Padarã. Ali, quando os anjos apareceu para ele, que estava deitado naquela pedra, e os anjos apareceu para ele e subia, na escada, e subia ao céu e baixava a terra. Então Jacó ali, quando levantou de manhã, ele fez um altar, uma misbeia. Abraão também procedeu assim, Isaque também. Agora deveria fazer a mesma coisa Jacó. Ele representava o altar erguido, como a roca, como a pedra que fala de Yeshua. O nosso altar está centrado na pessoa de Yeshua, não em imagem de ídolos dos homens. O altar sempre significa o lugar de morte, do sacrifício, de arrependimento, da própria renúncia. Deus agrada de um culto racional, de um sacrifício vivo. Romanos 2, verso 3. Livre e espontâneo. Vontade digna. Senhor, eu quero servir a ti. Toma a minha vida e tudo que eu tenho, porque eu não sou nada, tu és tudo. Diz o povo judeu que o povo
que é um povo esperto. Diz que o povo judeu é um povo esperto, no sentido de ser bem-sucedido, mas uma coisa temos certeza: sempre que há arrependimento, novas bênçãos virão. Mas esse não deveria ser o motivo do arrependimento genuíno? Claro que não. Não podemos nos arrepender visado exclusivamente. A maior bênção da nossa vida deve ser um conserto. Quando mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos também a nossa atitude. E esta, por vez, vai levar a uma mudança de comportamento. Então, lançaremos ao arrependimento perfeito, que gera fruto. Isso é bênção. Mas a bênção sobre a nossa vida neste momento, Deus quer que nos arrependemos das obras mortas. Hebreus 9:14. O avivamento não vem por meio de voto, penitência, correntes, mas pelo autêntico arrependimento. Os profetas nada fizeram senão usar a palavra de Deus e dizer: ei, arrependa-se. Quando fazemos isto, o Senhor atende a nossa oração, quando arrependemos de coração. Jacó precisou voltar e tomar posse da terra prometida, dada a seus pais. Ele chegou 20 anos depois de ter roubado a bênção do seu irmão. Jacó pagou pelo seu pecado. Ele colheu o fruto que plantou, sendo enganado da mesma forma que enganou. Labão, seu tio, deu a Leia e ele teve que trabalhar 7 anos mais para receber a Raquel. Agora tinha um probleminha, o seu irmão, com quem deveria fazer um acerto de conta. Jacó enviou mensageiro e ficou sabendo que Esaú vinha com 400 homens. Jacó deve ter pensado: estou morto. Ele mandou o mensageiro dizer a Esaú: teu irmão e servo Jacó vem a ti com muitos bois, camelos e presente. Quando Jacó pensou que iria morrer, Jacó orou a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A palavra Deus é genérica, serve para todo tipo de Deus. O Deus da terra, Deus da água, do vento, do trovão, Júpiter, Mercúrio, etc. Esses são demônios. Por isso, quando oramos, devemos identificar o único Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não há outro Deus além do mais. Não devemos falar o nome de Deus para não limitarmos como nomear aquele cujo poder é infinito. Não há nome que esteja à altura do Eterno. Por isso, os judeus não falam o seu nome, mas diz Hashem. Em Êxodo, capítulo 3, Deus não dá o seu nome a Moisés. Mesmo quando Moisés diz: vou a Faraó, que devo falar? Quem me enviou? Deus responde: diga: Erie Hashem, Erie, o enviou. Em hebraico, essa frase significa: eu serei o que serei. Ou na versão do hebraico mais arcaico, pode melhorar a tradução: eu serei, eu tornarei aquilo que tu queres que me torne. Moisés entendeu que o Deus de Israel supriria todas as fraquezas e necessidades, e tudo. O El Shaddai. Abraão conheceu Deus por El Shaddai. El Shaddai, aquele que nomeia, que dá, que supre toda a nossa necessidade. O onipotente, em latim, onipotente. Oni é todo e potente é poderoso. Ele dá o seu próprio peito, que supre como a mãe ao bebê. Assim é a visão judaica de Israel. Talvez toda vez que erramos o alvo é porque não vemos e não sentimos a presença do Eterno nas nossas vidas. Isso é um aspecto do pensamento judaico que devemos entender. Vemos então Jacó falando: ó Senhor Deus dos meus pais, que me mandou voltar à terra e disse-me: eu farei bem. Cumpra agora a tua promessa. A tradição judaica ensina que Jacó
O que Jacó fez foi cobrar a Deus as próprias palavras do Eterno. Vejamos. Verso 11 ao 12. Livra-me das mãos do meu irmão, Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães dos meus filhos. E disse, certamente eu farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Jacó lembra a Deus da sua promessa. Trairei a sua descendência, em hebraico fala da semente, do sêmen, que seria abençoada. Essa é a razão da circuncisão, porque ele passa uma herança física, espiritual. Por isso, não se circunda uma orelha, mas o órgão sexual masculino. E como Deus disse, Jacó, que está em jogo é a sua semente, a sua descendência, da qual viria o Messias, Yeshua. Então, o que está em jogo seria uma geração que não pode ser interrompida. Se a igreja estudasse mais a Torá, viveria muito melhor, sendo bem-sucedida e próspera, pois teria mais cuidado e reverência para não interromper o propósito de uma geração. Talvez houvesse menos divórcio no meio dos crentes. E se verdadeiramente conhecesse o conceito e o propósito através das gerações, portanto, voltamos-nos para a Torá, para a Misbeia, para o altar. O altar de Deus é o melhor lugar do mundo. É no altar que devemos estar. Verso 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Presente no hebraico é mirá. Mirá é um presente material. Mas adiante veremos outro tipo de presente, brachá, benção, o maior presente que é o Eterno. Após invocar Deus, Jacó mostrou humilde. Ele lembrou da semente e pediu livramento, mas agora ele deu um presente a seu irmão. No comentário talmúdico desta porção, o exegeta Rashi, o rabino Shimon ben Isaac, afirma 3 coisas. Pode ser vista, oferecer um presente, pedir proteção e lutar se for necessário. Jacó se preparou para combater o seu irmão se ele viesse contra ele. Os homens, mesmo o justo, não deve esperar de braços cruzados o apoio de Deus, escreve em Zohar. Eclesiastes 11:6 diz, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igual, serão boas. Muitas pessoas querem realizar um propósito divino sem estarem preparados ou qualificados. Querem servir a Deus sem possuírem o mais importante, o chamado. Yeshua orou, jejuou no deserto 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Ele agiu na terra e Deus honrou no céu. Esse é um ditado hebraico. Faça na terra e Deus te fará no céu. Deus dá a semente e a visão, o projeto. Mas quem planta é você. Ele dá o crescimento e esta é a chave do sucesso. Fala, gere o projeto, consulte e se dê a Deus e faça o que ele abre as portas. Ele testa a sua fé mesmo. E para isso seja necessário prová-lo. Deus testa a sua fé. Nem que para isso Deus tem que provar você. Todos nós somos provados. O povo crente, na maioria das vezes, só quer ter bênção, mas longe da vontade de servir o Eterno, sendo por ele testado ou provado. A grande verdade que podemos contestar na Bíblia que Deus só usa o seu servo após chamá-lo e testá-lo.
prová-los. Deus só usa o seu servo, Deus chama, Deus testa e Deus prova. Isso aconteceu com Abraão. Deus chamou Abraão, Deus testou Abraão e Deus provou Abraão. Todos nós sabemos disso. Isaac e Jacó, e até mesmo Moisés e até mesmo Yeshua. Moisés, ao despertar do Mar Vermelho, disse: marche. As águas foram se abrindo e os hebreus atravessaram o mar com os pés secos. Se eles não dessem o primeiro passo, as águas não se abririam. Se você já nasceu de novo, tome possessão que já é nova criatura, pois o velho homem já morreu. Romanos 6, verso 6. Quem está no Mashiach é nova criatura. Se você não der um passo de fé, não poderá mudar nada na sua vida. Nós crentes temos que ser mais radicais, mais ortodoxos quanto à palavra. Não no que refere o legalismo da lei, mas devemos explorar o princípio da lei. Deus falou, não discuta, faça. Sofremos porque as coisas ficam martelando em nossa cabeça. Só você pode dar o primeiro passo. Deus não dará por você. Coloca a sua aflição, a sua dor, a sua preocupação, as suas dívidas no altar. Isso aconteceu com Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que lhe ordenara, pois tomara coisas condenadas. Josué 7, 10, 11. Daí surgiu o conhecido provérbio: ajuda a Deus e te ajudará. São provérbios bíblicos que nos ensinam o pensamento judaico. Deus falou, faça, então seremos abençoados. Se uma pessoa incrédula honra o seu pai e a tua mãe recebe a promessa da longevidade, sem ele ter o conhecimento e seus dias são prolongados, apesar de não crer em Deus, pois guardou uma lei divina. Muitas pessoas guardam a lei divina sem saber que está guardando. Há incrédulo que faz boas ações. Uma pessoa boa normalmente guarda a lei de Deus, mas sem saber que são leis eternas. Não estamos aqui falando de salvação, mas de pessoas que guardam certas leis, mesmo sem saber que são leis divinas. Sendo, pois, por isso abençoadas. Aqui há uma observação. Não devemos dizer a alguém que é ímpio, quando queremos dizer que ele é incrédulo e não crente. Na língua portuguesa, o ímpio é alguém muito negativo, insensato, fora da lei, que rouba, que mata e que adultera. Esse é um ímpio. Verso 20 e 21. Direi assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com presente que me antecede. Assim passou o presente diante dele, e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Deus fez um jogo com a palavra aqui. Já não é palavra presente. Mirá, presente é mirá. Mas brachá, que quer dizer benção. Lembramos-nos que Jacó tirou uma benção da primogenitura do seu irmão, Esaú. Então ele pôs a benção na frente. Jacó pôs a benção na frente do seu irmão e disse: a minha benção te dou. Jacó profetizou o arrependimento do irmão. E quando ele chega, ele se abraça e se beija. Jacó primeiro deu o presente material, mas depois deu o presente espiritual. Isso fez com que acontecesse algo. Isso fez com que amolecesse o coração de Esaú. Devemos dar bênção aos nossos amigos e inimigos. Verso 22 ao 24. Levantou naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas e seus 11 filhos, pôs
e vou a Jaboque, e fez passar o ribeiro, e ficando ele só, lutava ele com um varão até o romper do dia. Jacó deixou o medo para trás. Quando o mensageiro e o anjo de Deus nos manda para nos ajudar, não vamos mais insistirmos pelo outro lado. Jacó passou o rio e foi. Mandou a mulher e os filhos na frente. E é hora de acertar contas. Ele mandou a mulher e os filhos e pensou, agora é hora de acertar conta. Ele ficou só ia aparecer um homem que lutou com ele toda a noite. Por não conseguir vencê-lo, o anjo não conseguiu vencer a Jacó, feriu na coxa. Mas Jacó não o deixou ir enquanto o varão não o abençoasse. Mesmo estando com a coxa, enquanto ele não recebesse a bênção, não deixou o anjo ir. A palavra para varão no original é Isha. Isso é homem, não é Elohim. Quer dizer que Jacó lutou com um homem. Quem era esse homem? Yeshua. Nos comentários bíblicos consta que foi um anjo que lutou com Jacó. Mas no original, no comentário bíblico, nessa Bíblia que temos, mal traduzida, diz que foi um anjo. Mas na Bíblia hebraica, no original, a palavra é homem. Mas que homem é esse? Oséias 12:4 lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e pediu mercê em Betel. E achou Deus ali, Deus conosco. Nesse texto original, a palavra que traduziram foi anjo. É Elohim. Ora, quem é Elohim? Isha, homem, ao mesmo tempo, filho de Deus, quem era o quarto homem que entrou na fornalha com Daniel, seus amigos, quem representava a fita vermelha quando Raabe foi salva na muralha de Jericó. Esse homem divino, citado várias vezes na Taná, é Yeshua. Ele aparece exatamente no momento que a semente estava prestes a ser aniquilada. Jacó, se morresse, o seu sêmen também morreria. Estaria morto. Se isso acontecesse, não haveria geração futura e o povo judeu não chegaria a formar. Há certos momentos na vida que não podemos errar, porque o erro pode ser fatal. Abraão não podia errar, Isaac não podia errar e agora Jacó não podia errar. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na junta da coxa. Já vimos que a palavra coxa no hebraico é virilidade e a re, que significa virilidade masculina. Gênesis 24:2. O próprio Mashiach apareceu a Jacó e não deixou errar. Mas o feriu, tirou a força, quebrou a carne, partiu-lhe a alma, para que ele fosse transformado simplesmente em seu servo. Para que Jacó fosse transformado, Deus foi ali e feriu. Às vezes é necessário, se não vamos por amor, vamos por dor. Até hoje no judaísmo não se come a parte traseira do boi. Tira o nervo da coxa do boi e do carneiro, por causa desse incidente. O princípio inferido aqui é tirar a força própria humana, para receber a força divina, a dependência completa de Deus. E Yeshua hoje está levantando uma geração profética. Deus não quer um povo autossuficiente em seu ministério e uma própria fé, mas Ele quer servos totalmente dependentes dele. Dos 1000 soldados de Gideão, só restaram 300. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Chegou o tempo da escolha. É agora.
Será que Deus precisa nos ferir para nós entendermos isso? Deus está levantando uma geração forte. Verso 29, 27 e 29. Como te chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Diz, rogo-te como te chama? Jacó perguntou, como te chamas? Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Eis, estou convicto que é Yeshua. Ele não disse o seu nome. É costume judaico responder uma pergunta com outra. Em outra ocasião, o próprio Yeshua perguntou, quem diz que sou? E ele é o que sempre foi e será. Ele é a Torá, a palavra que fez carne e tabernaculou entre nós. Se ele é a Torá, por que a igreja gentílica não procura conhecê-lo mais? Porque as igrejas não buscam as centenas de outras bênçãos dadas por Deus, a casa de Israel. Em Yeshua podemos participar da mesma bênção. Será que apenas a lei do dízimo é contida na Torá? É utilidade da igreja? Creio que não. A lei não foi abolida. E muitos pastores vão dar conta disso. Verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel e disse, vi face a face. Vi a Deus face a face. A minha vida foi salvada. Peniel, em hebraico, significa a face de Deus. Porque naquele local ele lutou com Deus. O seu nome não foi mais Jacó. Isto é enganador, usurpador, mas Israel, ou seja, um acróstico da frase que sarita, ele. Em hebraico, aquele que lutou com Deus prevaleceu, Yeshua abençoou Jacó para que sua descendência perdurasse até o dia de hoje. Em hebraico, é muito comum formar frase a partir de palavras. Assim também ocorre na palavra amém, que é abreviada da frase. El mele name, ne'eman. Deus é rei e fiel. Por outra expressão, Deus, meu rei e fiel, para cumprir a sua promessa em minha vida. É muito mais do que um simples assim seja. Então a palavra amém é Deus, meu rei e fiel. Deus, rei e fiel. Quando dizemos amém. Gênesis 33, verso 3 e 4. Ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Esaú veio para guerrear com seu irmão, mas a bênção do Senhor convenceu e quebrantou o seu coração. Esaú veio para guerrear, veio para matar o seu irmão, mas aquela bênção que Jacó deu convenceu o seu coração, quebrantou o seu coração. Eles se abraçaram e choraram, porque Jacó teve um encontro com o homem divino durante uma noite inteira, face a face, Peniel, com Yeshua HaMashiach. Você já pensou nisso? Muitas vezes não vemos a face de Deus de modo literal, mas a sua presença pode ser recebida e ditada em todo lugar. Isso nos toca. Então Jacó se arrependeu, inclinou 7 vezes perante o seu irmão e pediu perdão. Que maravilha, né? Ser humilde de coração, pedir perdão. Muitas pessoas não sabem pedir perdão. São
tem tanto egoísmo que não consegue pedir perdão para a outra que o fere. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse. Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses que está contigo? Respondeu Jacó: Os meus filhos, com que Deus agraciou o teu servo. Ele viu o irmão como seu senhor. Jacó viu o seu irmão como seu senhor, porque na verdade Esaú era mais velho e lhe cambiou o direito da benção. Embora Jacó tivesse a benção, ele reconheceu a autoridade do irmão. Que maravilha! Será que reconhecemos a autoridade do nosso líder? Você que é esposa reconhece a autoridade do seu marido? Você que é funcionário reconhece a autoridade do seu chefe na sua empresa? Até mesmo, você até pode não concordar com ele, mas ele é autoridade. Você pode ter um pai incrédulo, mas ele é o seu pai. E ele é autoridade. A autoridade de pai é autoridade e sempre absoluta. Mas a obediência, a autoridade pode ser relativa, pois ela precisa estar segundo os princípios e o propósito de Deus. Devemos obedecer aos nossos pais, a nossa mãe, porque eles são autoridade na nossa vida, mesmo que eles não estejam certos. Claro, primeiramente é a autoridade de Deus, né? Do nosso Pai eterno. Verso 9 e 11. Então disse Esaú, até o 11. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda os teus bens. Mas Jacó insistiu: Não recuse, logrei a mercê diante de ti. Peço-te, aceita o meu presente. Peço-te, pois, receba o meu presente que eu trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Quando Jacó disse: Aceita a minha mirra, oferta, presente, material, Esaú recusou. Não precisou, eu tenho bastante. Em hebraico, raf. Mas quando disse, aceita a minha brachá, benção, Esaú aceitou essa benção. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez barracas para seu ganado. Sucote significa tenda. É a mesma palavra usada para tabernáculo. Nos lembramos da festa de Sucó, da festa dos tabernáculos ou festa das tendas, como é conhecida no judaísmo em Zacarias 14. Vemos que as nações no milênio subirão todos os anos a Jerusalém para celebrar a festa de Sucote. Mais adiante vamos estudar em Levítico, no livro de Levítico, com maior detalhes dessa festa. Lembra-nos que João falava que Yeshua veio e tabernacular em nós. João 1,14. Somos o tabernáculo, somos templo de Deus. 1 Coríntios 6,19. A casa de Deus. Somos a casa de Deus. Nosso corpo é templo e Espírito Santo. Devemos ter cuidado o que vestimos, o que comemos, com a nossa saúde, que medicamento tomamos, se não estamos danhando o nosso corpo. Porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Com a palavra que sai da nossa boca também, devemos ter cuidado. Gênesis 34, do 1 ao 12. Ora, Diná, filha de Leia, deram à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra, e viu a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu, e assim la humilhou. Os filhos de Jacó se indignaram por causa da sua irmã. Não por causa da sua irmã, mas por causa da semente. Diná era descendente de Jacó. Esta não se poderia se contaminar e interromper a geração profética. Imagina se todas as mulheres descendentes de Jacó se misturassem com homens heveus. Que poderia garantir a herança e a geração profética? O povo heveu era idólatra e pagão.
A fé a fé dos herdeiros de Jacó estaria então comprometida. Conosco acontece às vezes o mesmo. Quando nascemos de novo, entramos para a família de Deus. Passamos a ser herdeiro das promessas divinas. Não podemos permitir que os nossos filhos se casem com jugo desigual, com o incrédulo. Paulo diz, porventura, pode haver comunhão da luz com as trevas? 2 de Coríntios 6,14. Jacó cometeu um erro ao consentir no casamento da sua filha, ao exigir que Siquém se circuncidasse para tornar como um deles. Vejamos que Jacó procurou uma solução humana, circuncidando e aliando com quem não havia sido chamado por Deus. Circuncidando e aliando com quem não ha sido chamado por Deus. Ele fez uma aliança com Siquém e mostrou com isso que não ouviu a voz divina. Tampouco entendeu a importância da circuncisão como sinal da aliança de Deus com o povo judeu. Circuncisão em hebraico, malá. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor de todo o teu coração e toda a tua alma para que vivas. Deuteronômio 30, verso 6. O texto fala de uma circuncisão não só física, mas espiritual, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente circuncidado, é circuncisão do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas do Eterno. Romanos 2, 28, 29. Circuncisão simboliza conversão, arrependimento, servir ao único Deus, mudando de vida. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas despojamento do corpo, da carne, que é circuncisão em Cristo. Verso 25, 31. Simeão e Levi tomaram cada um a sua espada e mataram todos os circuncidados, de Amor, pai de Siquém. Disse Jacó a Simeão e Levi: Vos me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra. Jacó reconheceu que não devia ter feito aliança com eles, pois estava arriscando a tirar o Machia da sua herança. Ele tinha consciência que era herdeiro da promessa. Aqui temos um bom exemplo que a autoridade de Jacó era absoluta, como qualquer outra pessoa. Deus dota de autoridade, mas a obediência pode ser relativa. Nesse caso, os filhos Simeão e Levi não respeitaram a aliança do seu pai, que havia feito com os heveus, e desfizeram totalmente essa aliança, não permitida por Deus. Pecaram Simeão e Levi, desobedeceram seu pai? Será que não agiria no sentido de prosseguir o propósito na ordem divina? Quando fazemos algo, quando nossos pais faz algo, não devemos estar de acordo, assim como fez Jacó, que ele fez uma aliança com Siquém e ele estava comprometendo a descendência do Machia. Então Deus usou, Levi, Simeão e Levi. Gênesis 35, verso 2. Então disse Jacó à sua família, todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos. Até aí ainda tinha Raquel, que ela morreu depois no parto por causa dos deuses estranhos do seu pai. Deus estranho que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Depois disso, todos também hoje em nosso meio precisamos nos despojar de deuses estranhos. Talvez os deuses estranhos do crente não sejam imagem de santo ou amuletos,
ou coisa semelhante, mas deuses estranhos como nos rouba a unção, a direção de seguir o caminho de Deus. Eles podem ser o programa de TV, a rádio, mesmo uma música mundana, profana, nos quais colabora efetivamente para que o sistema do mundo continue afastando do propósito divino, como o celular hoje. Hoje o celular, os ordenadores, televisão, está acabando com a família. Os celulares, os ordenadores, está acabando com a família. O marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, os filhos não falam com a mãe não fala com os filhos. Quem estão criando os filhos hoje? A televisão, o celular? Está quedando uma catástrofe. Está fazendo de deuses 24 horas no telefone. Hoje o novos empregos será carregar essas pessoas de um lado para o outro que está no telefone, nem para andar na rua deixa o telefone. Para mim, estamos vivendo a pior época. Muito conhecimento, o telefone é bom, conhecimento, internet é muito bom, mas devemos ter um limite. Também temos uma família, temos responsabilidade com nossos filhos. Deixa o telefone, muitas mães estão perdendo os filhos tá se sentindo só. Quem está criando o seu filho? Enquanto você está 24 horas no telefone e dá um telefone para o seu filho? Cuidado, cuidado. Quem está cuidando, quem está aí de olho no seu filho, nesse telefone. Internet é bom para certas coisas, mas não podemos ser escrava disso. Lançai fora, purificai, mudai as vossas vestes, afinal vamos ser desposados por Yeshua. Isso exigirá de nós vestes nupciais. Mateus 22, verso 11. Com certeza, tudo precisa estar impecável no mais profundo sentido da palavra. Estamos preparados para o arrebatamento? Será que a igreja hoje está preparada para o arrebatamento? Eu duvido muito. Muitos são chamados e poucos escolhidos. A internet é uma ótima ferramenta para evangelizar, mas também tá acabando com as famílias. Verso 3. Levantai-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Aqui se confirma a hipótese que levantamos anteriormente, que Jacó havia feito uma aliança errada com os heveus. Agora era preciso que todos os seus se arrependessem. Nesse momento, Jacó levantou um altar e foi a Bet-El, levando a sua família ao altar de Deus, para defender a sua descendência, a semente. Será que também nós devemos reunir a nossa família e levarmos a Bet-El ao altar de Deus para que se arrependa das obras mortas? Verso 11. Disse mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplicarei a tua nação, multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Depois Jacó se arrependeu. Deus lhe deu o 12º filho, a última tribo de Benjamim. Raquel o chamou Beoni. Beoni quer dizer o filho da minha tristeza. Ao ver que ele ia morrer no parto, mas Jacó chamou Benjamim, filho da mão direita. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Belém de Eufrata, Betlehem, casa do pão. Na cidade no qual nasceu o pão da vida, Yeshua, em Betlehem, onde morreu Raquel, nasceria o Messias, o qual trairia a vida à humanidade. Gênesis 36, 40. O príncipe Migael, o príncipe de Irã, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra, da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.
A paraxá desta semana se encerra com os descendentes de Esaú. Se Esaú não estava no propósito de Deus, por que então a preocupação com seus descendentes? Hoje vemos os árabes brigando com os judeus para tirarem da terra de Jerusalém. Esaú foi morar na planície de Seir, hoje Jordânia. Os edonitas são árabes, irmãos de Jacó. Os árabes no meio são meio irmão dos judeus, pelo fato de Ismael e Isaque serem filhos do mesmo pai. Abraão e Esaú Esaú não seguiu as 12 tribos dele, descendente de parte dos árabes de hoje. Em outras palavras, a parte do povo árabe também tem sangue dos dois patriarcas, Abraão e Isaque. Será que Deus perdeu o controle das tribos? Não. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão e Esaú era filho de Isaque. Então tem as duas partes dos dois patriarcas. Abraão e Isaque. Será que Deus perdeu o controle das tribos? Não, de jeito nenhum. Talvez hoje não entendamos muito bem o conflito árabe-israelense, mas com certeza Deus tem um propósito em tudo isso. Deus ainda usará o povo árabe de tal maneira que o povo judeu terá necessidade de reconhecer o seu Messias. Não sabemos ainda, mas no futuro tudo fará sentido. Aqui, quem vier de Deus ficará, mas aquilo que for feito pelo homem na carnalidade não irá prevalecer. Abdias 1 ao 21. Gostaria de mencionar apenas o verso 20 e 21 de Abdias. Esse verso explica que Esaú, apesar de não ter recebido a bênção patriarcal, não tinha direito de opor o seu irmão Jacó. Mais tarde, os edonitas se opuseram verme contra o povo judeu que seguia o caminho da terra prometida. Agora podemos entender o porquê de todo o capítulo 36 de Gênesis e qual aborda a descendência de Esaú. Os edonitas seriam julgados por Deus. Lembra quando o povo de Israel foi passar, eles não deixaram eles passar. O capítulo de Obadias é um texto profético de Israel e os crentes e a igreja. Ele mostra a descendência de Esaú sendo chamada de humanidade não salva. Esaú tipifica o inimigo do povo de Deus. Veremos nos versos seguintes Abdias falando dos não salvos de Esaú e dos salvos de Jacó. Finalmente, nos versos 20 e 21, temos os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zefefate. E os cativos de Jerusalém, que estão Safardi, possuirão a terra de Neguev, salvadores, onde subia no monte de Sião, para julgar o monte de Esaú, e o rei será do Senhor. Todos eles serão julgados, mas o importante foco foi a palavra de Safardi, que quer dizer Espanha, ou mesmo num sentido mais amplo, da Península Ibérica. O texto diz que os que estão em Safardi possuirão a cidade de Neguev. Isso quer dizer que muitos de nós iremos morar lá. Essa profecia ainda não se cumpriu. Os judeus cativos de Jerusalém foram para a Espanha, Portugal até o século XII. Fazia parte da Espanha, desde a época do exílio de Babilônia, e até mesmo antes, nos dias do rei Salomão. A Espanha foi o maior centro judaico do mundo até 1492, quando, em decorrência da Inquisição, se espalharam pelo mundo, juntando-se com outros judeus em vários e diferentes países. Durante a Inquisição portuguesa, grande parte dos judeus
marranos ou cristãos novos vieram para o Brasil. E se entende com o contexto de Abadias, veremos que esse fez o resumo da humanidade em 2 versos. E terminou falando do reino do milênio, da restauração. Se Deus está restaurando a terra de Israel, não estaria também restaurando o seu povo? Existe nação sem povo? Por isso, a única nação do mundo com promessa de salvação é Israel. Não há diferença entre gregos, judeus, ou seja, Israel e as nações, quando há salvação. Mas há diferença de Israel como povo e nação. Os verdadeiros judeus habitarão na terra de Israel. Está escrito no Salmo 87, verso 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Deus perdeu as 12 tribos? Não. Ele nunca perde nada. Ele sabe tudo, sabe onde seus estão espalhados. Vai ajuntá-lo e levar ao monte de Sião. Se você é descendente do povo judeu, se o Espírito Santo lhe confirma isto, chama-lo. Então restaure as suas origens, espera o mover de Deus em sua vida. Deus estará trabalhando com ambos, com a igreja e Israel, para a consumação dos 2 tempos. Então, aqui, né, nossa paraxá está maravilhosamente falando do povo, né, que foi disperso, que vieram para a Espanha, da Espanha a Portugal, Portugal a Brasil e para outros lugares, né, do mundo que foram dispersos. E esse povo vai voltar. Essa terra de Neguev nos pertence ao povo judeu. E eu disse pertence porque eu também pertenço a esse povo judeu. E um dia vamos regressar a essa terra tão maravilhosa do Senhor. E a igreja também, com ambos, a igreja e Israel. Então a igreja não é Israel espiritual. A igreja gentílica, ela pertence foi enxertada nessa raiz. Então, somos povo de Deus. Shabbat Shalom, até a próxima semana com a próxima paraxá. Um abraço grande, que o Senhor lhe bendiga, lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque paz. Shalom.